Olá a todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para gravar aqui um bate-papo, uma conversa, uma entrevista com um convidado especial, né, o nosso irmão Gutierrez. E também estamos aqui com o Victor, né, o Victor Santos também, um amigo nosso que vai estar aqui conversando. Desde já, eu quero dizer que este bate-papo, esta conversa aqui, tem como objetivo nós conversarmos sobre pentecostalismo, movimento pentecostal, teologia pentecostal, e por isso que nós aí convidamos o Gutierrez, porque o Gutierrez já faz um tempo aí que o Gutierrez vem produzindo conteúdo de teologia pentecostal, ele é um teólogo pentecostal, né, membro da Assembleia de Deus do Ministério Belém, e então por isso que nós convidamos, e é uma honra para nós termos ele aqui conosco, e eu já quero passar para ele e já fazer uma pergunta inicial. Gutierrez, como que se iniciou esse seu interesse pela teologia pentecostal, por estudar teologia, e qual foi o seu caminho percorrido até chegar aqui? Bom, foi um caminho longo. Eu comecei a me interessar por teologia logo após a conversão. Eu me converti ainda pré-adolescente, lá em 2001, final de 2001. E em 2002 eu comecei querendo entender teologia, né? Sempre fui muito curioso, então queria entender o porquê das coisas, o porquê da nossa fé. E me ajudou muito a escola dominical. Assim, até porque a minha conversão ela aconteceu um sábado à noite. Então, meu primeiro culto já como crente foi a escola dominical. E eu fiquei já apaixonado pelo modelo de escola dominical. Na época já era a sala de adolescentes. E eu lembro que na época o tema era avivamento. Até hoje eu lembro disso. E foi ali que eu comecei a me apaixonar por teologia, né, por estudo da Bíblia. Mas teologia pentecostal em si, o meu interesse explodiu, digamos assim, em 2006. Porque lá em 2006 estava acontecendo o centenário do avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906. Então começou a ter muito material, muita divulgação sobre isso. E ali eu vi, puxa, tem muita coisa que eu preciso conhecer mais, que eu preciso me aprofundar. Eu lembro que acessando a internet não tinha nada, praticamente em português, nada. Achava algumas coisas em espanhol, algumas coisas em inglês. O site da Assembleia de Deus dos Estados Unidos já era um site muito completo, já tinha bastante material. E ali eu comecei a buscar material. E assim, eu já tinha uma amizade com alguns reformados naquela... Antes de virar modinha, né? Eu já tinha amizades com o pessoal de uma igreja reformada, e eles contestavam muito, né, a teologia pentecostal, a doutrina pentecostal, e até com essas provocações isso me levou a buscar também a justificativa... Foi um incentivo. Foi um incentivo, uma justificativa racional, o do porquê ser pentecostal, né. E aí foi muito, muito bom, porque aí eu entrei na faculdade de jornalismo em 2007, no primeiro ano da faculdade de jornalismo, e aí eu vi uma necessidade de escrever, eu precisava escrever e tal, exercitar a escrita. E aí eu montei um blog, o blog Teologia Pentecostal, com esse intuito, primeiramente, de exercer a escrita. E na época eu peguei essa dica, que o legal era fazer um blog de um tema que você gostasse muito, né? Que você amasse, que se dedicasse. Então vou fazer de Teologia Pentecostal. E a partir daí, graças a Deus, repercutiu bem, né? Teve um momento que o blog... para a época era bastante, tinha 3.000 visitas por dia, né? Visitas novas. Muita gente me conheceu por causa do blog, né? E a partir do blog, lá em 2018, aí surgiu o livro, né? O Revestido de Poder, que foi meu primeiro livro, e já saindo pela CPAD. Então, assim, foi essa trajetória, uma trajetória longa. Começa ainda na minha pré-adolescência, né? Hoje eu estou com 32 anos. Mas é algo que eu vejo que, graças a Deus, casou vários fatores. Internet, faculdade, a própria igreja, né, o incentivo também. Eu costumo falar que eu tive uma experiência de igreja um pouco diferente do que é o costume. Quando eu entrei na igreja, na Assembleia de Deus, nessa faixa aí de 12 anos, por exemplo, a dirigente do círculo de oração era uma irmã aposentada, viúva, mas era uma pessoa que tinha uma baita biblioteca, né? E ela me emprestava livros de teologia, algo que não é tão comum no ambiente assembleano. O meu dirigente, que era um presbítero na época, o primeiro dirigente da igreja que eu congreguei, também era um cara de muita leitura, né? Então, assim, ele também me incentivava
me emprestava livros. Então, assim, a minha paixão também por livros de teologia já começou por um incentivo da própria liderança da igreja, né? O que também, volto a repetir, não é uma experiência tão comum, ainda mais naquela época, ali, começo dos anos 2000, não era tão comum. Hoje já mudou bastante, mas essa é a minha experiência aí, com a teologia pentecostal. Muito bom. Para a gente iniciar propriamente, então, né, a falar um pouco mais de teologia pentecostal, né, de pentecostalismo, eu queria te perguntar, Gutierrez, quando que se inicia, então, o movimento pentecostal? Quando que a gente pode falar que começou, então, o pentecostalismo? Quando que a gente pode dar essa origem? Como que foi esse processo? Oficialmente, em 1901, né, quando, ainda no ano de 1900, o Charles Fox Parham, que era não era um pastor, ele era independente, ele era um pregador, na verdade, o pregador do movimento da santidade, o movimento Holiness. Ele monta uma escola na cidade de Topeka, no Kansas, que é a Escola Bíblica Bethel, e ali, junto com um grupo de alunos, mais ou menos 40 pessoas, eles começam a estudar Atos. Porque no século XIX ainda, havia toda uma questão já debatida teologicamente de qual seria o sinal tanto da salvação, quanto o sinal da santificação, o sinal do recebimento do Espírito Santo. Havia muito essa discussão sobre sinais da vida cristã, né? E eles começaram a buscar, então, à luz da Bíblia, qual era o sinal do batismo no Espírito Santo. Porque já havia também o entendimento de uma experiência posterior à salvação, chamada batismo no Espírito Santo, e que essa experiência ela tinha a ver com uma força que vem do próprio Espírito para capacitar o crente a evangelizar e ser usado na evangelização. Então, assim, nada é original do pentecostalismo, isso já estava presente no século XIX. Isso é muito do reavivalismo americano. E ali eles começaram a buscar à luz de Atos, então, qual seria esse sinal, concluíram que era o falar em línguas, à luz de Atos 2, 10 e 19, e começaram a buscar isso em oração, né? Queriam receber o batismo evidenciado pelo falar em línguas. E acontece isso exatamente no dia 1º de janeiro de 1901, primeiro dia do século XX, né? Quando uma aluna foi batizada, a Agnes Osman. Ela tinha 32 anos na época, era uma senhora já, né, para a época, e ela foi batizada, e o testemunho que ela teria falado uma língua, ou chinês, ou algo muito parecido com o mandarim. E aí eles entenderam que o sinal de línguas não era apenas um sinal do batismo, mas também era uma capacitação em si missionária. Então, se você estaria recebendo uma língua para evangelizar determinada nação, né? Então, eles tiveram esse entendimento, logo após mudou, logo se viu que não era bem assim, mas aí a gente pode datar o início do pentecostalismo como a gente conhece hoje, né? Mas o pentecostalismo ele só explode para o mundo todo alguns anos depois, em 1906, a partir do avivamento da Rua Azusa. Porque na Rua Azusa, que é comandado por um pastor negro chamado William Seymour, o William Seymour ele foi aluno do Charles Fox Parham no estado do Texas. E ele iniciou esse avivamento, né, essa igreja, lá em Los Angeles, na Califórnia. Isso é um fato interessante porque havia toda uma lei de segregação racial nos Estados Unidos. Ele sequer podia entrar na sala de aula que o Charles Fox Parham estava dando a aula sobre o batismo no Espírito Santo. Ele não podia entrar na aula, mas ele ficava na porta, ele ficava na janela, né? E ele absorveu essa mensagem, foi convidado para ir para a Califórnia, começou a pregar, e dali se iniciou o chamado avivamento da Rua Azusa. E aí, desse avivamento que o mundo todo passa a conhecer o pentecostalismo. É dali que, basicamente, inclusive o Brasil é influenciado a partir, indiretamente, não diretamente, mas indiretamente pelo avivamento da Rua Azusa. Mas duas datas importantes aí janeiro de 1901 e também o abril de 1906, quando explode o avivamento na Rua Azusa. Interessante, o Gutierrez, você comentou no comecinho da sua fala, se relacionou apresentando a sua trajetória, teologia, e uma relação interessante com a igreja que você vivenciou, né? Eu achei interessante na sua fala,
porque você hoje, né, tem outros livros publicados, foi o primeiro, acho que, Revestido de Poder, né? Tem O Espírito e a Palavra, que trata sobre hermenêutica, né, autoridade bíblica, e às vezes a pessoa imagina o teólogo só tratando dessa questão, não, estou escrevendo, estou falando sobre livros, e você trouxe uma relação interessante com a sua experiência comunitária, igreja. A pergunta que eu te faria é, falando sobre o movimento pentecostal, quais são as grandes contribuições que você vê do movimento pentecostal, né, na vida dos crentes, na vida da igreja? Quais as grandes contribuições que você percebe? Com certeza a maior contribuição é a fome missionária, fome evangelística, né? Se a gente pega o movimento pentecostal, é o maior movimento missionário da história, isso é incontestável, né? Você pega aí, como eu falei, um grupo de 40 alunos que se inicia numa pequena cidade do Kansas. Hoje a gente está falando aí em 800, quase 900 milhões de pentecostais no mundo, em pouco mais de 115 anos, né? 116 anos. Então, assim, aliás, matemática está ruim aqui, 121 anos, na verdade. Ainda assim, é um curto período de tempo para um movimento tão grande, né, como a gente já conhece hoje. Basicamente, o pentecostalismo, quando a gente pega grandes grupos do cristianismo, o pentecostalismo é o segundo maior, só perde para a própria Igreja Católica, né? Só que a Igreja Católica tem 1900 anos, e aí o pentecostalismo tem 120. Então, é um crescimento extraordinário. Isso é fruto dessa ideia pentecostal, que você é batizado, você é revestido. Então, você é uma pessoa que pode falar de Jesus, que pode apresentar Jesus para sua família, para o seu vizinho, na praça. Então, essa força do pentecostalismo, eu acho que... E tem tudo a ver com a igreja, né? Porque sempre o trabalho de evangelização normalmente é um trabalho comunitário, é feito pela igreja e com a igreja. E outra contribuição que eu vejo é também a força do leigo, que tem tudo a ver também. A partir do momento que ele pode evangelizar, pode falar de Jesus a um não crente, ele também pode falar de Jesus aos crentes, né? Então, tem essa força do leigo. Então, tem muito pregador no pentecostalismo, né? Tem muito cantor no pentecostalismo. Então, isso é um aspecto interessante. Porque é bom lembrar que não só a Igreja Católica, mas as igrejas protestantes históricas, não tinha espaço para o leigo, né? Aquela história do sacerdócio universal de todos os crentes, que nasce como uma ênfase da reforma protestante, na prática não havia. Na prática você tinha o clero e você tinha os leigos, né? Então você tinha um grupo ali ordenado, comandando o culto, e o restante apenas absorvendo aquele culto, né? Com o pentecostalismo isso não acontece, né? O pentecostal, ainda que ele nunca acesse microfone, ele pode ser usado por Deus e pode abrir a boca em profecia, por exemplo, no meio do culto, né? Ele pode dar um glória a Deus, um aleluia. Ele está participando ativamente do culto, né? É uma participação. Então, é um feedback até que ele dá para o pregador muitas vezes, né? Então, é interessante essa relação que existe no pentecostalismo, porque isso não existia, ao ponto que hoje a gente vê isso em igrejas históricas, a gente vê isso até hoje na Igreja Católica também, mas é influência do pentecostalismo, né? E esse é um ponto legal, porque quando você pega, muita gente debate, né, sobre o esfriamento da igreja na Europa, né? O que teria acontecido? E normalmente a culpa é colocada no liberalismo teológico, né? Que é um grande culpado, de fato. Mas se você pega mesmo as igrejas conservadoras na Europa, elas também caíram. Não foi só as igrejas liberais, as conservadoras também. Por quê? Porque se tornaram igrejas extremamente racionalistas. É uma igreja o tempo todo voltada a um alimento ao intelecto, né? Então, assim, embora, claro, a gente precise disso, mas a partir do momento... Uma vez eu li um filósofo francês, que não vou me recordar o nome, mas ele falava isso, né? Se você pegava uma igreja protestante na França do século XIX, independente se fosse conservadora ou liberal, ela estava apenas preparada para alimentar a mente de quem ia ao culto. E aí, quando você passa a tratar a igreja como um clube de discussão filosófica, lá fora tem clubes melhores. Então, não precisa ir para a igreja para isso, né? Por quê? Porque ela não trabalha as minhas emoções, não trabalha as minhas necessidades mais básicas, né? Então, eu vejo que a força do pentecostalismo...
Por que também o pentecostalismo, ele, por exemplo, pega a igreja anglicana. A igreja anglicana na Europa está morta praticamente, né? Onde que a igreja anglicana continua crescendo? Na Nigéria. Por quê? Porque é uma igreja anglicana pentecostalizada. É uma igreja anglicana carismática, né? Então, porque tem muito essa força, o trabalho do leigo, essa ideia de um cristianismo vivo, né? Essa ideia que não é só na cabeça, no coração também. Então, acho que esses dois pontos são as principais contribuições. Esse último que você cita, às vezes os próprios jovens que estão na Assembleia de Deus, eles sentem a participação da mocidade cantando, das irmãs cantando. Às vezes, muitos jovens, por influências de outras igrejas, né, vendo, por exemplo, igrejas reformadas, acham estranho aquilo e não conseguem perceber uma beleza, né, do movimento, né, que dá essa abertura que o Gutierrez comenta, a liturgia, né, do movimento pentecostal dá essa abertura. É interessante. É uma liturgia muito participativa, né, e que usa muito o corpo. Então, esse é um outro ponto, né, embora na Assembleia de Deus nem tanto, não tem espaço de dança, né? Normalmente não tem, mas a liturgia pentecostal é uma liturgia do corpo também, né? Não é só eu fico aqui sentado ouvindo e absorvendo, eu participo, eu levanto a mão, eu canto o canto congregacional. Então, assim, essa ideia da participação é claro, existe, como sempre, né? Vai ter exageros. Você citou, é um movimento novo, comparando com muitos outros movimentos. Historicamente. Eu acho que a gente, não que isso justifique alguma coisa, mas tem que considerar que a gente também vai crescendo, vai aprendendo. Né? Vai crescendo, é igual andar de bicicleta, né? A gente só aprende caindo, né? E é a mesma coisa com o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo tem essa beleza, assim, e eu vejo que é essa força que sustenta ele até hoje, porque é um caso raro na história. Você pega um avivamento que já está aí na sua quinta, sexta geração, né? Assim, e que continua sendo um avivamento. Porque muita gente fica olhando só para o próprio quintal, né? E fala, não, a minha igreja estagnou, a minha comunidade está estagnada. Pode ser, e é fato, e muitas estão. Mas nesse momento, agora, 2021, tem milhares de pessoas nesse momento se convertendo por meio de pentecostais, por meio da pregação pentecostal, como eu já disse, no norte da África e na China, né, nesse momento. Então, hoje se fala que talvez a maior igreja cristã evangélica do mundo já esteja na China, né? Que a gente não tem números oficiais, é tudo meio escondido por causa da perseguição do governo, mas a gente tem aí, nesse momento, um avivamento muito poderoso acontecendo, né? Até hoje. Ô, Gutierrez, uma outra contribuição, a gente pode falar que é uma ênfase no mover do Espírito Santo e na obra do Espírito Santo. Acho que até não foi no seu livro, Revestidos de Poder, que você comenta que a pneumatologia, né, era colocada em segundo plano, né? E eu acho que o pentecostalismo trouxe, talvez, essa ênfase de novo na obra e no mover do Espírito Santo. É isso mesmo? Com certeza, assim. Hoje mesmo eu fiz uma postagem sobre teologia sistemática, eu estava lembrando disso, né? Se você pega as teologias sistemáticas mais antigas, feitas até o século XIX, ou mesmo até o início do século XX, não havia capítulos sobre o Espírito Santo. É muito bizarro isso, né? Você tinha um capítulo sobre a Bíblia, sobre o pecado, sobre os anjos, sobre tudo, né? Menos sobre o Espírito Santo. Aí tinha sobre Deus Pai e sobre Deus Filho, Jesus Cristo, mas sobre Espírito Santo não. E isso mudou muito, né, no século XX, ao ponto que se fala que o século XX é o século do Espírito Santo. Então por exemplo, lá no início do século XX, você pega um teólogo muito importante, reformado, que é o Karl Barth, lá na Europa, ele chamando atenção para isso. Olha, a gente precisa resgatar o Espírito Santo, né? Embora a advertência dele seja interessante no contexto histórico que ele estava vivendo, parece que ele estava desinformado sobre o que estava acontecendo no outro lado do Atlântico, né? Porque isso que ele via como uma necessidade já estava começando, já tinha surgido lá nos Estados Unidos. Certamente, ele não comenta sobre o movimento pentecostal. Imagino que ele realmente não tenha conhecido pentecostais, ou se conheceu foi de uma maneira muito, muito rasa. Mas é interessante você ver que tinha um teólogo de peso no início do século XX vendo essa necessidade e, ao mesmo tempo, essa necessidade já estava começando a ser suprida ali. Você pega, na década de 60, por exemplo, a explosão do movimento carismático, né,
que é quando o pentecostalismo chega nas igrejas históricas, né? Você tem a igreja luterana, anglicana, metodista e a própria igreja católica que são afetadas pelo avivamento pentecostal. E, inclusive, o Concílio Vaticano II, que é uma reunião importante dos católicos na década de 60, eles passam a debater e muito o Espírito Santo. Então, assim, até lá houve também esse despertamento teológico de se estudar a pneumatologia, né? Então, hoje assim, é muito diferente do início do século XX. Hoje, se eu buscar numa biblioteca virtual livros sobre o Espírito Santo, eu vou achar muita coisa, assim. Assim, ainda é pouco comparado com outros ramos da teologia. Curiosamente, é mais fácil você achar livros sobre soteriologia, doutrina da salvação, do que sobre o Espírito Santo, né? Mas, assim, o volume cresceu demais, né? E isso, queira ou não, é uma influência direta do pentecostalismo sobre a teologia. A gente poderia dizer, então, Gutierrez, que o movimento pentecostal ele está inserido no movimento evangélico, ele faz parte desse movimento, e ele traz uma contribuição à pneumatologia, à questão do Espírito Santo, mas ele não está a par, por exemplo, da doutrina da Trindade, sobre Jesus Cristo. Ele participa desse movimento e contribui com a pneumatologia, e talvez é a pneumatologia que diferencia o pentecostalismo de outros movimentos ou de outros ramos evangélicos. É isso mesmo. Às vezes, quando eu falo isso, né, que a grande contribuição do pentecostalismo é a pneumatologia, tem gente que acha que é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? A gente está falando de um ramo, assim, se eu vou pensar o credo, né, o credo apostólico, né? O credo apostólico, ele é organizado em 3 partes, se você observar bem. Uma relacionada a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Está dividido em 3 partes. Ele é trinitário, né? Então, nesse sentido, falar do Espírito Santo, a gente está falando aí de uma parte essencial da teologia cristã. Então, assim, não é pouca contribuição, é bastante. Mas, de fato, o pentecostalismo é um movimento cristão. Então, não tem nenhuma diferença na doutrina da Trindade, no entendimento sobre Jesus Cristo. Não existe uma cristologia propriamente pentecostal. Embora a gente pode, por exemplo, pensar numa cristologia mais pneumatológica. Em que sentido? Pensar, por exemplo, aquilo que Cristo, como homem aqui na Terra, fez no seu ministério e como que isso se relaciona ao trabalho da igreja hoje, já que o Espírito Santo é esse vínculo, né, entre o que Jesus fazia e o que a igreja faz hoje. Então, a gente pode trabalhar mais esse aspecto na pneumatologia e influenciando a cristologia, por exemplo. Então, assim, você vê que a pneumatologia, como um ramo importante da teologia, ela se liga a tudo. Se liga à escatologia, se liga à doutrina da criação, né? Poucas vezes a gente pensa nisso, né? Mas ali, quem é a primeira pessoa da Trindade a ser mencionada, né, de maneira mais explícita em Gênesis 1? O Espírito Santo, né? O Espírito pairava sobre as águas. Então, tem uma ligação entre o Espírito e a criação. Então, assim, não acho pouco, é muita coisa. A gente está começando. A teologia pentecostal tem um longuíssimo caminho pela frente ainda. Tem muita coisa a trabalhar, a escrever. Por exemplo, a gente se pensa hoje em neurociência, né? A neurociência está trabalhando muito a questão de como as emoções afetam as nossas relações sociais, afetam o nosso próprio corpo, a nossa própria vivência com o nosso próprio eu. E aí você pensa isso, caramba, qual é o ramo do cristianismo que trabalha melhor a questão da emoção? Pentecostalismo, né? Aí a gente está numa era mais pós-moderna, que é uma era que trabalha muito a questão da própria conexão, participação, interação. Quem que mais trabalha isso no cristianismo hoje? Pentecostalismo. Então, assim, a gente tem tanta coisa assim para contribuir ainda, né? E tudo a partir dessa visão, não diria nova, mas uma visão que presta mais atenção à própria doutrina do Espírito Santo, né? Agora, Gutierrez, como que a gente então pode definir o que é ser um pentecostal, né? Como que nós definimos isso? Um pentecostal é um cristão que tem a ênfase no batismo no Espírito Santo como uma experiência
diferente da conversão, que tem um propósito de capacitação evangelística missionária, né? Ou seja, o crente, uma vez que ele é batizado no Espírito Santo, todo crente é testemunho de Cristo, independente se é ou não batizado, mas aquele que é batizado, ele se torna uma testemunha ousada do Evangelho. Essa é a ideia, né? Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, né? Então, essa ideia de que eu sou uma testemunha mais capacitada, mais corajosa, mais ousada a partir do momento que eu passo por essa experiência espiritual. Então, isso é ser pentecostal. Os pentecostais vão se dividir se essa experiência é evidenciada ou não por línguas, tal. A maioria vai dizer que sim, né? Que a evidência de línguas está ali presente, mas assim, não dá para não dá para ser pentecostal sem acreditar no batismo no Espírito Santo como uma experiência diferente da conversão. Não é uma experiência igual à conversão, não é da mesma importância da conversão, não é uma experiência de crise nesse sentido, que eu tenho uma vida antes e uma vida depois, mas é uma experiência muito importante para a vida cristã. É uma experiência que muda muita coisa, né? E a gente vê isso. Qualquer igreja que você for hoje aqui, mesmo em São Paulo, no Brasil, você vai ver milhares de pessoas que conheceram a Cristo graças a esse trabalho dos pentecostais. Isso é consequência direta dessa crença, né? E o batismo, então, é para a missão? Receber o batismo no Espírito Santo, então, tem um objetivo, digamos assim, missionário? Missionário, evangelístico, né? É porque a gente pensa normalmente missão como missão transcultural, né? Não, qualquer tipo de missão que é apresentar a Cristo. Então, tem esse vínculo muito estreito. O batismo no Espírito Santo, esse termo, ele surge na teologia metodista. Ele estava vinculado à ideia de santificação. Era uma experiência pós-conversão de santificação plena, né? Só que no século XIX passa-se a ver como uma experiência de missão, de evangelização, e isso é ressaltado no pentecostalismo ainda mais, né? Então, assim, biblicamente é mais justificável do que você relacionar à santificação. Basta ver que no livro de Atos, todas as vezes que eles são batizados no Espírito Santo, o que acontece ali é uma expansão do evangelho pelo mundo, né? Atos 2, isso já acontece ali. Você tem ali presente várias nações que representam bem o mundo daquela época, norte da África, Oriente Médio e Europa, e você tem ali, a partir daquele momento, aquela experiência irradia o evangelho para o mundo todo, né? Então, essa ligação é muito estreita entre evangelização, missão e enchimento do Espírito. E uma outra pergunta nesse sentido, a evidência, então, é um falar em línguas, né? Mas essa questão de línguas, glossolalia, línguas naturais... assim, essa é uma questão mais polêmica, né? Os pentecostais também não têm consenso sobre isso, embora a maioria creia. Eu creio também. Por quê? O testemunho bíblico, quando você pega, toda vez que você tem um enchimento do Espírito, tem um sinal de fala. Toda vez não, mas na maioria das vezes que esse enchimento acontece. Isso já acontece no Antigo Testamento. Números 11, por exemplo. Você tem a experiência dos 70 anciãos que recebem o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo, e diz a Bíblia em Números 11, 25, que eles começam a profetizar. O verbo usado no hebraico ali para profetizar, muitos hebraístas entendem que é uma espécie de glossolalia, que é uma espécie de uma língua não inteligível, né? O mesmo acontece com a experiência de Saul. Saul também, quando é enchido, ele é cheio do Espírito, melhor dizendo, ele também começa a profetizar. As pessoas até perguntam, isso está em 1 Samuel 10. Está agora Saul entre os profetas? Né? Eles perguntam, porque já havia experiência da escola de profetas de Samuel, que no capítulo 19 de 1 Samuel também acontece essa experiência de eles são cheios do Espírito, os mensageiros que Saul manda para prender Davi, e eles passam pela escola de profetas e eles são cheios do Espírito e começam a profetizar, diz o texto. E isso os paralisa, no sentido porque eles têm uma experiência de êxtase. Literalmente é isso que acontece ali. Então, e o mesmo ocorre depois com Saul, quando chega próximo à escola de profetas. Então, assim, já tem essa relação estreita. Quando você vai
no Novo Testamento, especialmente ali em Lucas, o que você vai observar? Pessoas relacionadas à vida de Jesus, à família de Jesus, elas também passam por essa experiência. Elas são cheias do Espírito. Você pega ali João Batista, Isabel e Zacarias, a família ali, os três. Quando Isabel é cheia do Espírito, diz o texto que ela ela profetiza, né? Ela diz, né, para Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ali literalmente é uma profecia, porque ela não sabia que Maria estava grávida, muito menos que estava grávida do Messias. Ela foi usada como profeta. Diz o texto também que Zacarias é cheio do Espírito e ele começa a profetizar. Mas não fala o conteúdo dessa profecia. Pode ter sido uma experiência semelhante a essa experiência do Antigo Testamento. Em Atos capítulo 2, a gente vê o tempo todo que essa experiência está vinculada agora a um falar em línguas estranhas. Eu costumo dizer o seguinte, olha, é muito claro para mim na Bíblia que o enchimento do Espírito tem esse sinal de uma fala impulsionada pelo Espírito, né? Que ora é descrita como profecia, ora é descrita como falar em línguas, mas é uma fala que não é da pessoa, é uma fala que vem o impulso do Espírito. E mesmo quando é tratada como profecia no Antigo Testamento, parece ter mais o caráter de uma língua que não é humana, ou pelo menos não é inteligível. Ô Gutierrez, às vezes quando fala sobre batismo no Espírito Santo, as pessoas estão lendo ali Paulo, né, e falam, não, eu me converti, eu tenho o Espírito Santo. Lucas, ele, quando vai falar sobre o Espírito Santo, ele está tratando de uma forma diferente do que Paulo está falando? Ele está dando uma outra ênfase? A gente poderia distinguir assim, Paulo fala sim sobre o Espírito Santo, ele está a todo momento falando sobre o Espírito Santo, mas ele está tratando uma perspectiva e Lucas, aí como nosso historiador, a gente poderia dizer assim, está apresentando para a gente uma perspectiva um pouco assim distinta. Existe isso? Existe sim. Quando você estuda a teologia bíblica, você vai ver que a Bíblia tem ênfases. E são ênfases complementares, não são ênfases concorrentes, né? E quando você pega a ênfase de Lucas, ele está enfatizando a experiência do Espírito do Antigo Testamento, que é o Espírito que, no Antigo Testamento, enchia algumas pessoas, e essas pessoas, elas passavam a ser capacitadas a uma missão, e tinha esse sinal, né? Justamente esse sinal da profecia. E agora a igreja, então, ampliou agora o escopo. Agora a igreja que passa a ser cheia. Você vê que é bem... O registro de Lucas é bem, digamos, simbólico até, porque ele pega a igreja de Jerusalém, ele pega a igreja em Samaria e ele pega a família de Cornélio. Então você tem essas três, ou seja, a representação do Espírito sendo derramado sobre a igreja judaica, sobre a igreja gentílica e sobre a igreja samaritana. Então, assim, isso não é à toa, esse registro dele. E todos eles são enchidos pelo Espírito Santo e passam a falar em línguas e passam a ser capacitados para expandir o evangelho a essas regiões. O que nós temos, então, em Paulo? Paulo passa a destacar também esse papel do Espírito vinculado à igreja, vinculado à missão, também Paulo trata, só que a grande ênfase de Paulo é o Espírito e a santidade. Então ele vai falar, por exemplo, quando ele usa a expressão cheio do Espírito em Efésios capítulo 5, lembrando que essa expressão aparece 6 vezes no Novo Testamento, 6 vezes, 5 delas estão presentes em Lucas, sendo no Evangelho em Atos, né? Nas 5 vezes que aparecem em Lucas, essas 5 está relacionada a uma experiência de poder. E em Paulo está relacionada a uma experiência de santidade. Então, assim, o que é ser cheio do Espírito Santo à luz da Bíblia de maneira geral? Bom, à luz do que a gente lê em Lucas, é uma experiência de poder testemunhal. À luz de Paulo, é uma experiência de santidade. Então, vou usar a teologia sistemática, somos dois, né, e digo, é isso aqui. São os dois marcam a experiência de ser cheio do Espírito. Mas, assim, se eu for pegar por uma questão matemática, digamos assim, a Bíblia mais relaciona a expressão cheia do Espírito a essa expressão de revestimento de poder do que a santidade, né? Então, quem é o inovador nesse sentido é Paulo. É Paulo que relaciona mais o Espírito à santidade.
que é algo inovador no sentido da própria tradição judaica. Porque se você pega o Antigo Testamento, poucas vezes o Espírito Santo está relacionado à santidade. Normalmente o Espírito Santo, apesar do nome Espírito Santo, quando ele aparece as poucas vezes no Antigo Testamento, é relacionado a uma capacitação. Pode observar, na maioria das vezes. Quem muda esse tom no Antigo Testamento é o profeta Ezequiel, quando ele vai falar que o Espírito está relacionado à transformação de coração. O coração de carne, aliás, coração de pedra para o coração de carne. Então a gente costuma falar o seguinte, Lucas ele segue a tradição mais ampla do Antigo Testamento, que relaciona o Espírito à capacitação, enquanto que Paulo, que também faz isso, é bom lembrar, porque quando ele fala sobre os dons espirituais e é a pessoa que mais fala na Bíblia sobre isso, ele o tempo todo está relacionando o Espírito à capacitação também. Só que ele vai complementar isso com a questão do Espírito relacionado à santidade. Então a gente pode falar que Paulo também segue a tradição de Ezequiel. Tá? Ele resgata essa tradição de Ezequiel e transporta isso para a igreja, né? Então, assim, isso já estava presente no Antigo Testamento, essas duas ênfases, e passa a ser representado no Novo Testamento. Ah, você está dizendo que Paulo e Lucas estavam brigados, que eles tinham teologias concorrentes. Não, nada disso. São teologias complementares. Cada um tem uma ênfase. É a questão... O próprio gênero literário que eles estão escrevendo também, Paulo, na questão das cartas paulinas, né, lidando com os problemas da comunidade, tratando o tema da santidade, vai aparecer necessariamente, por exemplo, lidando com uma igreja de Corinto, com problemas reais na comunidade, e ele lembrando que aquele espírito, né, ele vai gerar frutos naquela comunidade, eles precisam, o mesmo espírito que os capacitou, que os encheu, que ele também usa a questão pneumatológica ali, né, de experiências do poder, o poder já estava presente na comunidade, mas agora faltava um amadurecimento da própria comunidade e ele traz essa questão da santidade, né? Não, perfeito. Até porque toda a teologia bíblica, especialmente no Novo Testamento, isso fica muito claro, ela é contextual, ela tem a ver com o contexto que o autor estava vivendo. Por exemplo, Mateus, ele escreve um evangelho recheado de referências do Antigo Testamento. Por quê? Porque a comunidade que Mateus está escrevendo é uma comunidade judaica, né? Lucas, ele teve essa necessidade de apresentar o Espírito Santo dessa maneira. Possivelmente ele está escrevendo a um grupo de gentios, possivelmente, né? Isso não é muito claro, mas a gente pode especular à luz do próprio nome Teófilo, que era um romano, possivelmente. Mas Paulo não, está lidando com questões, como você bem disse, questões locais da igreja e tal, cujo tema da santidade vai pesar sempre, né? Esse tema é um tema pesado para lidar com relações humanas e comunidades. Então, por isso que Paulo vai resgatar essa tradição de Ezequiel, algo que Lucas não precisou, à luz da sua necessidade, fazer, né? Ele precisou dar uma outra ênfase sobre o Espírito Santo. É por isso que a gente tem a Bíblia, literalmente o nome Bíblia vem biblioteca, né? Um conjunto de livros, porque não dá para uma pessoa só tratar sobre tudo, né? Por isso que a gente tem perspectivas complementares. Agora, fazendo uma relação, Gutierrez, do pentecostal com a Bíblia, a gente pode dizer, é possível dizer, que o pentecostal ele faz uma leitura bíblica específica? É possível, então, existe, então, digamos assim, uma hermenêutica pentecostal? Sim. Quando a gente fala de uma hermenêutica pentecostal, a gente está falando justamente disso. Quais são os pontos centrais dessa leitura própria do pentecostalismo que ajuda a construir a sua teologia, né? É claro que, como a gente já disse, o pentecostal é um cristão, então ele tem todo o escopo do cristianismo por trás, ele também crê no credo apostólico, no credo niceno, no credo de como chama o outro que eu me esqueci agora, o credo de Atanásio, né? Por aí vai, todos os credos ecumênicos, né? O pentecostal também crê. O fato é que, quando ele dá uma ênfase muito grande na pessoa do Espírito Santo e como isso se relaciona à igreja, como isso se relaciona à escatologia, se relaciona à própria questão da missão, por exemplo, ele precisa fazer isso à luz de alguns textos bíblicos que a igreja antes não destacava tanto. Um fato é o próprio livro de Atos, né? Por quê? Até a década de 70, era muito comum o pensamento que o livro de Atos
não poderia ser lido pela igreja hoje como um livro de exemplo, no sentido, ali está uma igreja que eu devo imitar. Apenas era um registro histórico de uma igreja que já passou, que eu não preciso imitar. Tem algumas coisas ali que eu posso até imitar, mas assim, a essência dela ali continua até hoje, que a essência é apresentar a mensagem de Cristo, mas aquele modelo de igreja não é imitável. Isso era um acontecimento isolado. Era assim. Algo isolado na história, faz parte da nossa história e está ali esse registro. É um pensamento muito comum. Eu lembro que eu, certa vez, estava lendo um livro de missiologia, escrito no começo do século XX, onde o autor ele discutia isso, né? Como que a gente pode considerar a missiologia do apóstolo Paulo se era uma missiologia baseada em milagres, em dons extraordinários? Ele discute isso, né? O pentecostal não entra nessa discussão, porque para ele é possível vivenciar a mesma coisa. Para ele, se Paulo passou por aquilo, ele também pode viver. Então, assim, já é um paradigma diferente. Já é uma leitura hermenêutica diferente. Porque eu pentecostal, não estou chegando ao livro de Atos como meramente um curioso com a história da igreja. Um registro histórico. Apenas, né? Eu sei que é um registro histórico, mas eu sei que é um registro que pode se repetir hoje. É o lema que o Menzies fala, né? A minha história, aquela história, né? A história bíblica é também a minha história. E assim, isso é o ponto central do que a gente pode chamar de uma hermenêutica pentecostal. A hermenêutica tem a ver com interpretação, tem a ver com tipo de leitura. A partir do momento que eu chego para o texto e falo, olha, essa história que eu estou lendo aqui, eu posso vivenciar ela hoje, é muito diferente de um outro cristão que, não, essa história ficou há 2000 anos e pronto, ali não tem nada a ver comigo isso aqui. Então é claro que são perspectivas hermenêuticas totalmente diferentes, que naturalmente vão influenciar tanto a prática quanto a teologia, né, de cada pessoa. A hermenêutica é muito importante, muito importante. A partir do momento, o tipo de leitura que eu faço do texto vai influenciar a minha teologia e vai influenciar aquilo que eu faço ou deixo de fazer na igreja. E às vezes as pessoas quando olham o pentecostalismo, né, tem até aquela percepção, não, aqueles irmãos ali, eles são levados pela experiência, né, como se não tivesse uma relação com o texto bíblico. E você está falando da interpretação, da hermenêutica, é interessante o próprio movimento a diferenciar isso da hermenêutica pentecostal, né, que os leitores de Atos, parece que Lucas faz essa leitura, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, ele faz uma citação, uma referência a Joel 2, como se ele estivesse vivenciando essa mesma experiência. Ó, isso que nós estamos vivendo hoje, era dito lá, né? E o pentecostalismo, quando a gente veio trazendo, né, eu fiz até a pergunta para você, falando, a gente não é uma tradição diferente, a gente continua essa tradição cristã, evangélica, porque os pentecostais, eles estavam nesse movimento de interpretação. A própria experiência da Rua Azusa, eles estavam lendo Atos e falando, a gente quer viver isso aqui, né? Isso aqui é pra gente. Então a gente pode dizer que a hermenêutica pentecostal, ela tem sim um respaldo bíblico, né? Não é simplesmente uma leitura assim, quando a gente fala de hermenêutica, né? Não, interpreto como eu estou sentindo ou pensando, não. A gente consegue até falar da hermenêutica com exemplos bíblicos, é isso? A hermenêutica pentecostal, ela não é fruto da experiência, ela é fruto de uma reflexão sobre como eu encaro o texto, né? Olha, o texto, ele pode ser experimentado, essa é a diferença, né? Legal. É claro que a experiência é um ponto importante da teologia pentecostal. Por quê? Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou dizendo que as experiências que estão presentes na Bíblia podem ser repetidas. É daí que nasce a importância da experiência. Mas não é que a minha experiência subjetiva determina a minha teologia. Óbvio que não é assim e nem deve ser assim. Mas, de alguma maneira, todo mundo, não apenas o pentecostal, tem que lidar com o fato de que a sua subjetividade influencia a sua experiência, a sua teologia. Isso é fato. Eu costumo falar que, mesmo o mais racional dos cristãos, um racionalista, que acha que, por não participar de uma experiência carismática, ele lida com o texto de uma maneira mais objetiva, muitas vezes a falta de uma experiência carismática, ou uma experiência carismática ruim que ele teve na sua caminhada cristã, isso é uma experiência que influencia a leitura dele. Então, assim, o subjetivo está falando mais alto do que o objetivo nesse caso. Então, assim, esse perigo existe para todo mundo, né?
Quando eu vejo alguém dizendo, não, a gente tem que ter cuidado que leituras subjetivas não façam parte da nossa teologia, os pentecostais têm que ter cuidado. Sim, os pentecostais e todo mundo. Isso não é um problema do pentecostalismo. Se fosse só do pentecostalismo, estava muito bom. Sabe, isso é um problema da vida, da vida. Existe uma coisa que a psicologia fala muito, que são os famosos vieses de confirmação. Né? Isso está presente muito na política, por exemplo. Você, por exemplo, eu já tenho uma ideia, né? Tenho uma ideia pronta já, eu tenho uma tese já. E aí eu começo a ler, isso acontece na academia. Eu vou lá, eu sou um aluno de doutorado, eu tenho uma tese, aí eu começo a ler vários livros que o meu professor recomendou. E aí eu estou lendo ali um livro que tem 3 teses naquele livro. 2 teses contradiz a minha tese. E uma tese confirma a minha tese. Eu ignoro as outras 2 e só fico com aquilo que confirma a minha. E isso é feito de maneira, assim, no subconsciente. A pessoa nem tem, assim, a clareza que aquilo está acontecendo, né? Então, se isso acontece com um cientista, com um acadêmico, também vai acontecer no seio da igreja. Né? Então, assim, eu só quero fazer esse parênteses porque essa acusação eu acho tão injusta, como se só a gente tivesse esse perigo, né? Todo mundo tem. Né? Até os cientistas de laboratório têm. Então, fechando isso, a gente pode falar sim que a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal, como qualquer hermenêutica cristã protestante, ela é uma hermenêutica voltada ao texto, e aí, só que tem sim um pressuposto da experiência, porque é o pressuposto que a experiência que o texto retrata pode ser reproduzida hoje. Trazendo agora um pouco mais para a nossa vida, o que implica ser um pentecostal? Como que ser um pentecostal molda, digamos assim, a nossa vida prática? Eu acho que implica em várias questões, né? Primeiro tem essa questão macro desse relacionamento com a igreja, de ser uma pessoa muito ativa na igreja, ou pelo menos deveria ser, né? Vale lembrar que tem várias pesquisas feitas nos Estados Unidos que dizem que, em média, só 10% da membresia de uma igreja é ativa na igreja, ajuda a igreja de alguma forma. Isso é muito pouco, né? Se a gente lembrar que a igreja é um corpo, se eu tenho só 10% do meu corpo funcionando, naturalmente eu estaria numa UTI nesse momento sedado, né? Então, é crítico quando você vê uma comunidade assim. Então, quanto mais participativo eu sou da minha comunidade, melhor, não só para a minha vida cristã em si, porque isso alimenta o meu senso de comunidade, mas também para a própria comunidade, o crescimento da igreja. Então, na prática, isso é um fato que ajuda bastante. Mas eu acho que também um outro ponto é o senso de encantamento, sabe? Que isso já é algo mais individual. Isso está até fora do âmbito da igreja. Quando a gente chega no mundo moderno, isso quem fala muito é o Max Weber, ele fala que o que acontece com o mundo moderno? Ele quebra o encanto. Né? Tudo é matéria, tudo é objetividade, tudo é mecânica, tudo é técnica. E a gente ainda experimenta esse mundo, né? Parte desse mundo ainda está presente, o mundo da técnica e tal. Quando a gente chega para a religião, e você pega a religião moderna, talvez a expressão máxima disso é o liberalismo teológico, ele também é religião da técnica, né? É religião da crítica, é religião que você não tem um espaço para oração, você tem um espaço só para meditação no máximo, ou reflexões filosóficas sobre a vida, né? Tudo muito técnico, muito distante, muito abstrato. Aí quando você pega um pentecostal típico, ele tem um mundo muito encantado, né? No bom sentido da palavra, tá? É um mundo de anjos e demônios, né? Às vezes até de maneira exagerada, né? Ele acha que caiu ali, tropeçou na igreja, foi um demônio que o derrubou. Mas ele tem esse senso que o mundo não é só essa matéria que a gente está vivendo aqui, sabe? Ele tem esse senso que existe uma realidade metafísica, né? Uma realidade além da física, né? Então, acho que isso é uma visão de mundo. E como visão de mundo, muda tudo, né? A partir do momento que eu tenho essa ciência, puxa, eu conquistei algo no meu emprego, puxa, eu sei que foi sim o meu mérito, minha competência, o meu preparo foi. Mas, acima de tudo, foi a ajuda de Deus, sabe?
Então, quando eu tenho essa ciência, isso me deixa mais humilde, me deixa mais controlado sobre os meus impulsos, porque eu sei que eu estou ali debaixo de um ser divino, estou cercado de uma nuvem de testemunhas, né? Então, eu vejo que no dia a dia isso faz muita diferença. Pentecostal, então, ele sempre vê Deus mais presente, digamos mais presente. assim. É uma tradição que enfatiza mais essa questão da presença intensa de Deus, né? A intervenção de Deus. Isso sempre esteve no cristianismo, é claro, mas eu estou falando de algo que o pentecostalismo acaba, pela sua própria natureza carismática, enfatizando mais do que outras correntes do cristianismo. É muito difícil um pentecostal ser deísta, tá? Porque o deísta é aquela ideia de que Deus deu a corda do mundo e foi dormir, né? E deixou o mundo funcionando com suas leis naturais. Não, o pentecostal não. Ele acha que Deus está intervindo o tempo todo na história, né? E ele não só acha que Deus está intervindo na história do mundo, digamos assim, na história macro, mas na sua própria história, né? Então ele vê a mão de Deus operando. Então por isso que o pentecostal tem muita questão do testemunho, né? Então ele vê ali, ele venceu uma batalha no emprego, uma batalha na família, então ele vê que foi Deus que o ajudou. E ele vai lá e conta o testemunho para fortalecer a fé de outros irmãos. Então isso assim é incrível, porque era esse mundo que o pessoal da Bíblia vivia. Era um mundo encantado, tá? Um mundo em que Deus estava presente o tempo todo e estava intervindo o tempo todo. Esse é o próprio conceito de religião. Não se separava religião de vida secular, né? Não existia essa separação. A religião estava presente em tudo, ao ponto que a colheita tinha um momento de agradecimento a Deus pela colheita, uma festa pela colheita. Ou seja, o meu trabalho era fruto da graça de Deus. Então, assim, embora o pentecostal não rompa com o secularismo, ele realmente ainda tem essa visão, como todo mundo acaba tendo, de uma visão de dividir a vida entre espiritual e secular. Mesmo o pentecostal mais intenso ainda tem isso, porque ele vive nesse mundo moderno, não tem como ele escapar disso, mas ele está mais próximo dessa visão de mundo mais religiosa, no sentido de ver a religião em tudo, do que um cristão tradicional, por exemplo. E os jovens, né, a gente trouxe uma questão mais prática relacionando com a nossa vida. O que você observa dos jovens pentecostais? Você tem percebido, você percebe uma migração? Você acha que os jovens eles optam por outras igrejas que não são pentecostais? Ou você vê um ressurgimento, né? Acha que é interessante uma procura por essa teologia pentecostal? Como você vê o jovem os jovens do movimento pentecostal, e qual dica, sugestão você daria para esses jovens, para eles viverem essa sua fé nesse movimento? O jovem, pela sua própria natureza, ele sempre está em crise, né? Fase de transição, especialmente quando é adolescente, porque não é mais criança, mas também não é adulto, né? Muita confusão na cabeça, muita decisões que vão afetar a vida como um todo. Vem começo de namoro, que pode virar um casamento na frente, vem a faculdade que precisa escolher e que vai determinar a carreira. Então, assim, crise é natural nessa época, né? E tem muita crise com a igreja, nesse sentido. Eu vejo, sim, muitos jovens saindo da Assembleia de Deus, não necessariamente do pentecostalismo, mas eu vejo que é um problema mais da questão da denominação, né? E aí aqui que eu falo é a Assembleia de Deus de maneira geral. Estou falando dessa ou daquela. Porque foi uma igreja que, por muito tempo, teve um problema muito grande com legalismos de usos e costumes. Isso afasta a juventude. Teve uma visão, por muito tempo, também anti-intelectual. E a gente tem uma juventude cada vez mais inserida em universidades. Então, esse tipo de coisa afastou muita gente, né? Ainda é uma realidade em muitas igrejas pentecostais que o jovem, por exemplo, ele entra na universidade e ele tem um pastor cuja pregação ele vê que não tem nenhuma conexão com o texto. Então ele vê que a pregação não tem pé nem cabeça, que o pastor lê o texto e simplesmente está falando uma coisa que, puxa, não tem nada a ver. E isso o irrita, isso deixa ele ansioso. Naturalmente, eu também fiquei também nessa fase quando eu passei.
Então, acho que essa crise está mais relacionada a um problema de estrutura da denominação do que um problema do pentecostalismo, tá? Porque o pentecostalismo tem muito a oferecer ao jovem, né? Primeiro, o senso de encantamento, porque o jovem valoriza muito isso. O jovem valoriza muito a questão da experiência. Você vê que a própria publicidade, o próprio marketing das empresas, tudo hoje é experiência, né? Você não está dirigindo um carro meramente, não. Você vê, tem uma propaganda que eu estava vendo um dia desse da Volvo, né? A Volvo é um carro maravilhoso. E a propaganda, em momento algum, fala do carro. Fala da experiência de dirigir um Volvo. Mas o que o carro tem ou deixa de ter? Não fala, né? Então, é muito curioso isso. Então, assim, tudo é experiência. Então, o pentecostalismo tem isso. Tem muito a oferecer. Ao ponto que eu estou vendo mais uma obrigação de jovens, de igrejas pentecostais mais tradicionais, para igrejas carismáticas, para igrejas que são também pentecostais, mas que têm uma visão de trabalho com jovens mais dinâmica, entendeu? Mais do que para igrejas reformadas. Um ou outro vai para a igreja reformada, mas a maioria está indo, que eu falo, a igreja da parede preta, né? Normalmente a gente pede mais um pessoal para igrejas assim, do que para igrejas reformadas, tradicionais. Por conta da liturgia, talvez, assim? Liturgia é uma questão, até porque a liturgia das igrejas carismáticas são ainda mais participativas do que uma igreja pentecostal mais tradicional, né? Tem essa questão. Eu vejo também como uma questão de identidade, sabe? Você é um jovem universitário, todos os seus amigos são daquela outra tribo e você quer fazer parte daquela... E aí você vai na sua igreja, tem 2 ou 3 jovens ali e a maioria já idosos, então você quer participar de algo mais próximo da sua vivência. Então, é uma série de fatores, assim, não tem um fator único, tá? Eu só quebraria esse mito que quem está sugando os pentecostais jovens da nossa igreja são os reformados. Não, eu vejo que, pelo contrário, mesmo os reformados têm dificuldade de manter jovens por lá. Tá? As igrejas reformadas também são muito velhas na sua membresia, porque também tem alguns entraves burocráticos da própria natureza da igreja. Então, essa crise, eu diria que tem muitos fatores. E o que eu deixaria de dica é o seguinte, especialmente para aquele que ama o pentecostalismo, especialmente a própria denominação, que quer ver essa denominação crescendo e desenvolvendo e ficando melhor, né? Que tenha paciência. Sim, a paciência é tudo na vida. Você contou a sua história, né? Nós 3 somos jovens aqui, né? E eu e o Daniel, a gente se conhece há bastante tempo e a gente tem essa característica. A gente tem uma oportunidade muito grande, estamos aqui gravando com o Gutierrez, de servir na nossa igreja. A Assembleia de Deus, ela nos dá uma liberdade de servirmos, de participarmos. E existem excessos, existem várias coisas que a gente pode ver, né, em qualquer igreja, mas a oportunidade de você servir, porque não existe a igreja perfeita. Uma das nossas lições a gente trata sobre esse tema. Não existe uma igreja perfeita, né? Eu posso aqui mesmo adquirir frutos do Espírito, eu posso trabalhar aqui, ajudar, servir. Isso é importante, né? E sabe o que eu já vi muito jovem que, por exemplo, ele vai para uma igreja reformada, né? Aí ele volta. Por quê? Porque ele acha que ele chegando lá, ele logo vai estar participando dessa igreja, pregando, interagindo. Aí ele descobre, aí ele vai conversar com o pastor. Aí o pastor, você tem vocação? Tenho. Ok. Você tem que ir para o seminário. Aí os seminários são 4 anos. Aí quando acabar esse período, você vai fazer um estágio supervisionado. Se você for aprovado, certo dia lá na frente, você vai pregar aqui um domingo, né? Aí o cara volta. Aquela saudade de pregar, espera aquela oportunidade. Não testemunho, cantar e tal. Então, isso é muito engraçado isso, porque mesmo essa experiência mais limitada que a gente tem, estou falando da Assembleia de Deus Ministério do Belém, por exemplo, que eu faço parte. Aí eu vejo isso acontecendo porque ele entende que mesmo lá ele tem mais espaço. Eu pego a minha própria igreja, né? Eu estou numa igreja que é relativamente grande, deve ter umas 300 pessoas em média, mas é uma igreja que é muito curioso você ver, tem muito diácono que é jovem, né?
os jovens são... Se eu chegar para o pastor com um projeto, ele não vai dizer não. Ele vai dar apoio, né? A questão assim, se eu quiser trabalhar, eu tenho espaço. Eu tenho apoio do governo da igreja para fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o jovem pentecostal tem que aproveitar essa característica do pentecostalismo, que é esse espaço mesmo de fazer algo. Não, eu quero trabalhar, eu quero contribuir. E eu tive muito essa experiência, eu estou com 32, como eu já falei, quando eu estava nessa fase da impaciência também, graças a Deus que eu percebi isso muito cedo, que eu podia colaborar, mais do que ficar reclamando, a igreja é isso, a igreja é aquilo, essa igreja é muito quadrada nisso, quadrada naquilo. Eu passei a aproveitar os espaços que eu tinha para mudar pensamentos, para trabalhar. Por exemplo, na antiga congregação que eu estava, eu lembro que quando eu cheguei lá, foi no ano de 2007, foi no primeiro ano da faculdade, eu fui para essa congregação na periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo. Lá, o culto era só pregação triunfalista e reteté para lá, reteté para cá. Não vou dizer que eu que mudei isso, porque essa é uma mudança que houve geral no Ministério do Belém, mas eu posso falar que na cabeça de muitos irmãos naquela congregação, eu sendo professor de escola dominical dos adultos, um jovem dando aula para os adultos, porque não havia outro professor, né? Eu pude influenciar teologicamente a cabeça de muitos irmãos nesse sentido. Então, assim, dei a minha contribuição para o grupo de irmãos ali. Então, jamais eu acho que eu teria esse espaço numa igreja mega tradicional, presbiteriana da vida, por exemplo. Bom, com esses conselhos, né, com essas dicas aí que o Gutierrez acabou de nos oferecer, de nos dar, nós então chegamos aqui ao fim deste bate-papo, dessa conversa, dessa entrevista com o Gutierrez. Eu quero já agradecer a disponibilidade do Gutierrez, ele prontamente aceitou o convite de estar aqui, de vir até aqui, foi um prazer enorme. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Também quero agradecer ao Victor também, a presença do Victor aqui, foi muito bom essa conversa e eu espero que esse diálogo possa te abençoar de alguma forma. Que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus.